Meus amigos e minhas amigas, quando a gente pensa que as coisas não têm mais condições de piorar, aí vem o Bolsonaro e prova que tudo que é ruim pode piorar. O presidente compartilhou um vídeo em que o ministro da Educação, que não sabe escrever corretamente nas redes sociais, Abraham Weintraub, disse que os concursos públicos existem para que pessoas de esquerda sejam aprovadas neles. Ele foi além, ele disse que isso é parte de um sistema de doutrinação. É inacreditável, mas é o que ele compartilhou, né? A gente vê a situação que nós estamos vivendo no Brasil. Vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem, né, ouvirem e tirarem as próprias conclusões. Vamos lá. Dos 600 mil funcionários no governo federal, 300 mil estão no MEC. Esse corpo aqui está cheio de pessoas que prestaram concurso público. É importante que seja dita como são esses concursos públicos. Entre na internet e veja como foi o último concurso público da ABIN. Se você vê, é um concurso que tem praticamente nada de matemática e está lá falando de governo estadunidense. Então, você já, na seleção, você já seleciona pessoas com... Vamos ser bem francos e sinceros. Quem é que leva um sujeito desse a sério? Como é que um cara desse é ministro da Educação? Isso mostra que nós estamos diante de uma crise. Agora, deixa eu só, antes de terminar o vídeo, mostrar aqui, né, as consequências dos erros, né, políticos que as pessoas cometem. Veja só. O Correio Brasiliense tem uma matéria aqui em abril do ano passado que diz o seguinte, ó, cursinho que fez campanha para o Bolsonaro sente baque da suspensão de concursos. Esse cursinho é o Estratégia Concursos, né? Eles chegaram a oferecer até 12% de desconto depois da vitória do Bolsonaro, né? Aí eles fizeram também uma chacota aqui com a prisão do Lula, e agora eles estão sofrendo com a suspensão dos concursos públicos, né, com a decisão do governo de suspender a realização de concursos. Isso mostra que, às vezes, as pessoas levam a política na chacota e na brincadeira, e aí as consequências elas são inevitáveis. Vou continuar aqui o vídeo. De esquerda nos concursos. Como é o Enem. Como é o Enem. Peraí, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Como é o Enem. De esquerda nos concursos. Peraí, de novo. Então, você já, na seleção, você já seleciona pessoas com viés de esquerda nos concursos. Como é o Enem. Prestou atenção? Na seleção, você já seleciona pessoas com viés de esquerda nos concursos. Olha isso aí. Sabe, isso mostra realmente que o Brasil merecia uma coisa melhor do que uma pessoa incompetente dessas, e com essas falas aí que, dependendo da época, né, faria com que sugerissem a ele que ele procurasse um bom psiquiatra. Talvez, né, se trate de um caso em que somente a psiquiatria tem condições de resolver. Como é o Enem. Veja, isso daqui começou com o Fernando Henrique. A gente não está falando de 16 anos de PT, a gente está falando mais de um quarto de século de continuamente uma doutrinação que começa de uma forma suave e gradualmente você vai começando a achar o errado normal. E de repente... Cara, isso aí é realmente... Agora, olha só. Aí o Bolsonaro publicou isso aqui, ó, né, foi o Bolsonaro. E aí uma pessoa veio, né, fez um comentário aí, que o comentário diz o seguinte: presidente, esse ministro não é capaz para o cargo. Não se combate viés de esquerda com viés de direita. A educação tem que ser repensada e este senhor não tem capacidade para isso. Foi um comentário, assim, sensato. Aparentemente de alguém que votou no Bolsonaro, né? Não é de alguém da oposição. Aí o que o Bolsonaro respondeu, o próprio Bolsonaro, sei lá, né, se foi alguém da assessoria dele, respondeu o seguinte: olha só, que tal chamar o Haddad, que já passou por lá 8 anos e ninguém reclamou? Ao invés, sabe, ele deu uma resposta padrão, né? Tipo, e o Lula, e o PT? Até porque também ele não apresenta nenhuma solução concreta para resolver os problemas do Brasil, nem para melhorar a situação. Aliás, o Bolsonaro é parte dos nossos problemas. Neste momento, infelizmente,
o elemento principal da crise que nós estamos vivendo no Brasil. Aí veio uma pessoa também e colocou o seguinte, né, no post em que o Bolsonaro compartilhou esse vídeo. Por que as igrejas ganham isenção da conta de luz e não hospitais e escolas? Um questionamento sério, né? E correto, porque eu, por exemplo, sou contra esse subsídio. Se for para dar subsídio para as igrejas, que dê subsídio para todo mundo, e não somente para esses mercadores da fé, né? Tem algumas igrejas que são sérias, mas vamos ser bem francos, né? Mas a boa parte delas não são. E são os maiores beneficiários aí desse subsídio. Vamos lá, né? Aí a pessoa fez esse questionamento justo e o Bolsonaro respondeu. E ele respondeu o seguinte, ó, aprendeu direitinho a replicar o que lês em qualquer lugar sem qualquer comprovação. Toma um Guaraná ou caracu e aproveite o domingo. Essa foi a resposta do presidente, né? Então, mostra, né? E nós estamos numa crise. E que, às vezes, gente, nós nos sentimos tentados a abandonar tudo e deixar para lá. Mas não é esse o caminho, né? Eu espero que as pessoas tenham consciência e comecem a se organizar em torno de interesses concretos, por exemplo. Que se retornem os concursos públicos, que se garanta a estabilidade dos servidores públicos. A estabilidade dos servidores públicos está muito ameaçada. E os servidores públicos que votaram no Bolsonaro, eles têm que entender que a direita ela é contra a estabilidade do servidor público e ponto final. E que se eles quiserem ter estabilidade no serviço público, eles vão ter que se unir às forças políticas que querem manter a estabilidade. E os concurseiros que ainda não foram aprovados em concursos públicos e que estão estudando há muito tempo, que querem fazer provas e, né, passarem nesses concursos depois de se esforçarem, vão ter que se unir às forças políticas que realizam concursos públicos. Lembrando que o PT, o Partido dos Trabalhadores, é um partido que defende estabilidade de servidores públicos e realização de concursos públicos para que as pessoas ingressem no serviço público. Agora, tudo bem, os cargos de assessoria, né, e de chefia, esses têm que ser realmente exercidos por pessoas de confiança dos membros do Poder Executivo. Agora, os cargos de Estado, esses têm que ser servidores concursados e com estabilidade. E quem é, por exemplo, contra, né, os servidores concursados é porque quer colocar apenas pessoas que lambem as botas de políticos, né? E tenham como pré-requisito ter puxado o saco de algum político para entrar lá. Aí isso é errado. O certo é ter uma seleção que selecione os melhores, para que os cargos, né, sejam ocupados por pessoas que têm um compromisso, não com o político que colocou eles lá, mas com a instituição que ele entrou e tomou posse depois de ter sido aprovado um disputadíssimo concurso público. Só assim, né, que as coisas vão melhorar. E aqueles que acham que servidor público não é avaliado, que, né, se ele fizer coisas erradas ele não vai ser demitido, eles estão desinformados, porque existe o processo administrativo, que sim demite pessoas que fizeram alguma coisa que não deveria fazer. Ao contrário, por exemplo, do Poder Judiciário, que quando um juiz comete um crime, ele é recompensado com uma aposentadoria, né? A gente trabalha, paga impostos para pagar salário de juízes aposentados depois deles terem cometido algum tipo de crime. Mas quase ninguém se levanta contra isso, porque tem medo dos juízes também. Isso é a verdade. Mas essa questão é muito grave aí. É muito grave que um presidente compartilhe um vídeo desses, mas vindo do Bolsonaro é o que se espera, né? Não se espera nada desse presidente. Inclusive, o Estadão soltou a matéria aí dizendo que políticos e empresários comemoraram o fato de que ele não estará em Davos. Bom, se ele não estará lá, é sinal de que o Brasil pode ter ali algum sucesso, ou então um fracasso menor, né, devido à ausência dele, porque se ele fosse para lá, ele falou que não ia por questões relacionadas à segurança, mas todos nós sabemos que isso não é verdade. Ninguém está ameaçando Bolsonaro, principalmente fora do Brasil. Vamos ser bem, né, coerentes aí e realistas. É isso, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Não deixe de se inscrever no canal, deixar um comentário aí. Um forte abraço e até o próximo vídeo.